Imagine que você acabou de ser demitido do seu trabalho. Dessa maneira, precisa ir atrás de um emprego e, após descobrir que há uma vaga em uma pensão chamada Astro, decide tentar a oportunidade. Contudo, chegando lá, você descobre que a vaga de emprego não era exatamente o que você imaginou. Porém, acaba se apaixonando pela dona do local. Por isso, decide se mudar para lá e ajudar na cozinha. Agora, vivendo junto de várias pessoas peculiares, tenta fazer a mulher se apaixonar por você. No entanto, o que você menos imagina pode estar acontecendo, já que ela guarda um grande segredo que não pertence a esse mundo. Eu sou o Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Astronaut. E pessoal, com essa nova temporada de animes chegando, vou me esforçar para trazer o máximo de animes que eu conseguir. Então me ajudem deixando o like e comentando aqui embaixo. Além disso, se inscrevam no canal e estamos em busca dos 200 mil inscritos e conto com o apoio de vocês. A história inicia com uma batalha acontecendo entre naves espaciais. Uma fica presa com um efeito do que parece ser das naves inimigas. Contudo, usando o hiperespaço, a nave presa consegue escapar e assim avança pela galáxia. Infelizmente, a aeronave apresenta defeitos em consequência da batalha. Porém, por sorte, ela está perto de um planeta grande com a cor azul. Na próxima cena, conhecemos o nosso protagonista, e ele está indo até uma pensão em busca de emprego. Quando chega no local, escuta os gritos de uma mulher, então decide ir ver o que estava acontecendo, e se depara com ela pendurada no telhado. Takumi corre para ajudá-la e a mulher acaba caindo em cima dele. Em seguida, enquanto ela se preocupa em ver se o protagonista está bem, o cachorro do lugar o ataca. Agora vemos a mulher cuidando dos ferimentos de Takumi. Ela explica que estava limpando o telhado quando alguma coisa bateu na escada e por isso acabou daquele jeito. Ela até questiona se o protagonista viu se foi uma pessoa ou um animal, mas infelizmente ele não pode a ajudar com isso. Takumi aproveita a interação para questionar se eles estão realmente contratando e se ali seria um restaurante como havia sido escrito no anúncio, pois o lugar não aparenta ser um. E enquanto falava sobre, outros moradores da pensão se aproximaram para ver o que estava acontecendo. E então descobrimos que na verdade ali não é um restaurante ou algo assim. A vaga foi aberta para que o contratado fizesse os cafés da manhã dos moradores e se mudasse para lá. Houve uma divergência de informações, por Mira, a mulher que havia caído no telhado em cima do protagonista, nunca ter feito um anúncio de emprego antes. Dessa maneira, ela apenas copiou um modelo e não chegou a fazer mudanças significativas sobre o cargo. Takumi decide perguntar então o que isso significa, e acaba recebendo uma aula sobre o lugar. A pensão é uma casa comunitária que providencia café da manhã. O antigo dono era quem preparava a refeição, entretanto ele acabou falecendo recentemente. Assim, Mira acabou virando a dona do lugar. Sendo assim, ela até tentou preparar o café da manhã diário, mas podemos dizer que a mulher não leva muito jeito na cozinha, já que os seus pratos não ficaram com um gosto bom e nem com uma aparência agradável. Dessa maneira, os outros moradores tentaram instigar Takumi a ficar com a vaga, pois todos sentem falta de comer alguma coisa que preste. Eles até começaram um mini protesto quando Mira pediu que não pressionassem o protagonista. E vendo o quão precioso o café da manhã é para eles, Takumi decidiu preparar uma comida para os moradores. Todos amaram o prato, inclusive Mira, que não conseguiu deixar de expressar seus sentimentos ao provar aquela comida deliciosa, o que encantou cada vez mais o protagonista. E alguns moradores perceberam o olhar de Takumi, tanto que se aproximaram para falar que Mira era solteira. Até disseram que se ele aceitasse a vaga, poderia ficar cada vez mais próximo da mulher. E então, depois que se despede de todos e está indo embora, o protagonista começa a se lembrar de Mira, e em seguida decide voltar para a pensão para avisar que iria ajudar eles. Ele só não contava que seria atacado por Naosuke mais uma vez. Na próxima cena, vemos que Takumi já se mudou para o seu novo lar e ficou com o quarto número 5. E enquanto terminava de receber os seus últimos pertences, Mira se aproximou para conversar e saber se a cabeça dele já havia parado de doer. E ela também comentou não saber a razão do seu cachorro estar tão estressado. Em seguida, o morador do quarto 2 se aproxima para pegar Naosuke para passear. E assim que sai, a mulher conta que o nome do senhor é Shokichi, e ele é um escritor, além de ser o morador mais antigo da pensão.
Takumi decide perguntar quais tipos de livro que o homem escreveu, e como Mira não sabia responder, ele procurou em seu celular pelo nome do senhor, mas não encontrou nada sobre, o que é um pouco estranho. Entretanto, ele pensou que Shokichi poderia estar usando um pseudônimo. Outro fato curioso é que a mulher ficou surpresa quando viu o telefone do protagonista, e ele ainda mais ao descobrir que ela não tem um. Mira explica para ele que faz 3 meses que ela virou a dona da pensão, e que talvez precise da ajuda dele em algumas coisas além da cozinha. Depois ela mostra para Takumi cada cômodo do local e o que ele precisava fazer. No meio das instruções, o protagonista percebeu outra coisa sobre Mira, além do lance com o celular. Ela também não conhece sobre uma bebida típica de lá, e logo Takumi já começa a interagir com os outros moradores, até lidando com um jeito explosivo de Teruko, que parece ter muita dificuldade em passar nos testes. Teruko trabalha como cantora indie com o nome de Terurum, e avisa o protagonista que irá processá-lo se descobrir que ele postou alguma foto dela nas redes sociais. À noite, os moradores da pensão pensam em fazer uma festa para comemorar a chegada de Takumi e se divertem muito. No dia seguinte, todos já aproveitam o primeiro café da manhã oficial preparado pelo protagonista. E depois, quando Takumi está fazendo uma lista do que precisa comprar para as refeições, recebe a companhia de Ren, que podemos apelidar de vizinho fofoqueiro da pensão. Ele comenta com o protagonista que Mira é uma mulher de muitos mistérios. Um dos maiores é a razão dela não ter um celular ou computador, sendo totalmente afastada da tecnologia, o que é raro nos dias de hoje. Ren até conta que quando ela chegou na pensão não sabia nem o que era Wi-Fi e como pronunciar. E a mulher também não tinha conhecimento sobre como funcionava a televisão. O homem fala que Mira deve ter um passado sombrio, sobre o qual não pode comentar com os outros, e que há rumores que ela passou muitos anos na prisão. Por isso pode ser que ela não tinha conhecimento sobre as coisas tecnológicas, mas ninguém sabe ao certo. Takumi decidiu interromper e questionar se ele não vai trabalhar igual aos outros. No entanto, recebe como resposta que Ren é um desempregado de verdade, ou seja, irá voltar para sua cama. Mais tarde, o protagonista e Mira vão juntos ao shopping para comprarem algumas coisas para casa, e ao passarem pelo cartaz de um filme, a mulher parece ter se interessado pelo enredo de uma mulher lutando contra o universo inteiro pelo bem do amor. Mas quando é questionada sobre quais gêneros ela gosta, Mira não sabe responder o protagonista. Takumi então pergunta se ela morou em algum outro país, pois há muitas coisas sobre a cultura deles que a mulher não tem conhecimento. Mas antes de Mira responder, eles acabam continuando com as compras. Na próxima cena, vemos o protagonista em casa, procurando um CD do filme que eles viram no cartaz mais cedo. Ele fica um pouco retraído em convidar Mira para assisti-lo, mas quando finalmente toma coragem, escuta através da porta do quarto da mulher que ela é uma viúva, o que o deixa completamente perplexo e o faz voltar para o seu quarto. Enquanto isso, vemos que na verdade Mira falou viúva, e percebemos que Naosuke não é um cachorro normal, pois ele está conversando com a mulher. Aparentemente eles não são do planeta Terra, e o animal diz que Mira precisa se concentrar no objetivo deles. Isso significa que não pode ter um celular como ela deseja, pois como herdeira do planeta Vil, eles precisam encontrar logo uma tal chave que pertencia ao antigo dono e levar de volta ao planeta natal deles para que Mira assuma o trono e lidere. Contudo, parece que os dois não estão totalmente seguros, pois do lado de fora algo parecido com um pássaro robótico os observa pela janela. Na próxima cena, vemos a chegada de Mira na Terra, onde sua nave ficou escondida no meio de um santuário, e para disfarçá-la com as estátuas do lugar, ela transformou a nave em uma estátua enorme. Durante todo o seu período no novo planeta, Mira mandou notícias para sua mãe não ficar preocupada, avisando para ela quando encontrou a pensão e como a situação em busca da chave estava. Mira simplesmente se apaixonou pela vida na Terra e seus enigmáticos habitantes. Mas uma das coisas que ela mais aprecia é a culinária do lugar, pois tudo parece ser delicioso. A mulher também gosta de como a vida no planeta é livre e divertida, diferente do que ela vivia, em que estava sempre sob pressão da realeza. Dessa maneira, Naosuke expõe a sua opinião sobre essa parte, pois o cachorro acha que ela está sendo muito mimada e egoísta, já que a mãe de Mira a criou sozinha depois do falecimento do rei, e a mulher precisa somente achar essa chave, pois quem a tiver será o governante do planeta Vil. O cachorro é quem está mais empenhado a achar a chave. Ele está agindo igual um animal enquanto vasculha o segundo andar. Assim, ele entra no quarto do protagonista
e escuta as lamentações dele sobre Mira ser viúva, junto a um pequeno ciúmes com curiosidade para saber quem era o homem que a mulher conversava à noite. E enquanto isso, Mira é questionada por Chokichi sobre o que ela está procurando, pois desde que chegou no lugar há alguns meses parece sempre estar atrás de algo. A mulher dá a desculpa que seu cachorro enterrou algo que não devia, e então Mira percebe que ele está lendo algo e ao questioná-lo, ele explica que o antigo dono da pensão, chamado Tasuke, adorava ficção científica, espaço sideral e essas coisas. O senhor acrescenta que o homem ficava sentado admirando as estrelas, e que conviveu com Tasuke por muitos anos, já que ele ficou no comando do lugar desde que o construiu até o dia que faleceu. Dessa maneira, vemos na próxima cena a Mira mexendo em algumas anotações do antigo dono. E quando Naosuke pergunta o que ela está fazendo, ela fala sobre pensar que Tasuke poderia ter sido quem escondeu a chave, e que ele era um viúvo. Ela pega a planta da pensão e começa a recapitular para saber se não deixaram alguma coisa passar. A mulher acredita que assim que chegou no planeta, o antigo dono cortou o contato com o planeta Vil para não ser detectado, e que pensava que um dia eles viriam o buscar. Enquanto continua a mexer nas caixas, Mira acaba encontrando uma foto de um senhor na frente de uma árvore, igual àquela que tem no quintal, e atrás está escrito Shimotakai do Tasuke está no jardim. Assim, Naosuke dá um mini surto se perguntando por que ele foi morrer. E enquanto isso, o protagonista precisa aguentar o Wakabayashi. Como ele acorda tarde devido não ter um emprego, não toma café da manhã com os outros. E por isso, Takumi teve que deixar a parte do desempregado separada. Assim, ele esquentaria quando acordasse. Contudo, o protagonista só não contava que alguém fosse comer no lugar do homem. Dessa maneira, quem leva a culpa por ter supostamente comido o salmão foi o cachorro. E o protagonista aproveita para falar para o Wakabayashi acordar mais cedo e comer junto com os outros para não acontecer de novo. Aquele pássaro robótico observa a conversa, e dessa vez ele entrou dentro da pensão, se infiltrando com o formato de um aspirador de pó. Na próxima cena, vemos o protagonista fazendo as compras que precisava para o lugar, e no caminho acaba infelizmente se deparando com uma mulher que fica puxando assunto e fazendo fofoca sobre a vizinhança. Ela comenta com Takumi que, como ele está desempregado, devia ir ao templo fazer um pedido, para que recebesse uma ajuda para achar logo um emprego. E mesmo estando cansado depois de toda a conversa com a mulher, o protagonista decide ir até o local. Takumi foi até o templo Gato da Sorte, o mesmo que Mira deixou sua nave escondida, e se espantou com o enorme gato que havia nele. Com apenas uma moeda oferecida, Takumi fez diversos pedidos, entre eles que conseguisse um emprego e um relacionamento com Mira. E enquanto isso, o Ren chegou em casa, e quando está guardando suas coisas percebe a presença de um objeto novo no lugar. Por mais que um infiltrado tenha tentado escapar das mãos da criança, Ren foi mais esperto e conseguiu o pegar. No quintal, Mira está comparando a foto do antigo dono com a árvore que eles têm no lugar, quando Takumi aparece e comenta que ele deveria gostar muito de ameixas, pois provavelmente ele deve ter usado os frutos dessa árvore para fazer os licores que tem no porão. E então Mira vai correndo até o cômodo para olhar novamente as bebidas, e o protagonista a acompanha. Ren tenta fazer o robô aspirador funcionar, entretanto, além de não estar fazendo a sua função, o robô solta uma luz muito forte, e nesse momento as luzes da pensão se desligam. Assim, a porta do porão acaba fechando com Mira e Takumi lá dentro. Como não tem muito o que fazer e o protagonista está sem bateria no seu celular, eles fazem uma luminária com uma lanterna e aproveitam um tempo juntos. Takumi conta que as ameixas têm o significado de manter a sua promessa, e pensa que o antigo dono possa ter feito uma para alguém muito especial, devido à quantidade de licor que há na frente dos dois. Logo, o protagonista se arrepende das coisas que disse, e começa a se culpar. Mas Mira gostou de ficar sabendo disso e decide o convidar para beber. No entanto, enquanto estava bebendo, Naosuke avisa Mira que o marido os encontrou, o que deixa o protagonista sem entender nada. Como os dois já beberam bastante, Takumi cria coragem e pergunta se a mulher é casada. Mira responde que não, e assim o protagonista começa a tentar entender o que seria a história de marido e de quem é essa voz que ele já havia ouvido antes no quarto dela. Antes que conseguisse falar sobre isso, Mira perguntou para ele o que vai ter no café da manhã no dia seguinte.
Ela confessa que desde que o homem começou a trabalhar na cozinha espera ansiosa pela refeição. Ela até fala um pouco sobre sua vida de antes, que deveria sempre corresponder às expectativas dos outros, e como isso era exaustivo, o que levou Takumi a pensar que ela trabalhava em uma empresa exploradora. E então ele comenta que foi bom ela ter saído desse emprego. No entanto, Mira diz que ele está enganado, pois não tem como ela sair. Para melhorar o clima e o ânimo dela, Takumi pergunta o que ela quer comer no dia seguinte. E enquanto encosta sua cabeça no corpo do protagonista por estar caindo de sono, a mulher responde. E enquanto isso, Ren conseguiu fazer com que as luzes da pensão voltassem. E Naosuke não conseguiu eliminar o robô, o qual acabou fugindo. Assim que a pensão está segura, o cachorro desce até o porão e se depara com a cena de Mira deitada com o rosto no colo do protagonista. E então ele fica furioso e bate em Takumi. Entretanto, na mesma noite, algo parece cair do céu no planeta Terra. No dia seguinte, o rosto do protagonista está todo arranhado, mas isso não impediu que Takumi fizesse a comida que Mira havia pedido. E então, como a mulher não desceu para tomar o café da manhã, ele decidiu levar uma bandeja para ela, e junto colocou um remédio para ajudar com a ressaca. Naosuke diz para Mira que a sua alteza ficaria desapontada ao ver ela nesse momento, e descobrimos que aquele infiltrado do dia anterior pertence ao planeta Amaride, e na verdade ele é um espião que também está à procura da chave. Contudo, a mulher está mais preocupada em tentar desvendar o que o dono da pensão havia prometido. E então, quando vai mandar uma mensagem para sua mãe, ela envia junto uma foto de Tasuke, para saber se ela o reconhece ou se poderia responder alguma de suas perguntas. À noite, Mira vai até o pátio da pensão para observar as estrelas, e em certo momento o protagonista se aproxima para entregar para ela aquele CD do filme que ela queria ver. Takumi até comenta que há um projetor na sala, e que a mulher poderia assistir lá dentro. Contudo, Mira o chama para assistir com ela. No entanto, algo mais surpreendente ainda aconteceu. Um homem usando uma roupa diferente apareceu. Seu nome é Shoin e ele diz estar muito feliz em vê-la. Além disso, depois deles se abraçarem, Shoin se apresenta para o protagonista e diz ser o noivo de Mira. Takumi fica perplexo com essa informação. No entanto, Mira desmente em seguida. Acontece que quando os dois eram pequenos, a mulher brincava dizendo que iria se casar com ele. Por isso que até hoje ele se apresenta como o noivo dela. Com essa informação, o protagonista consegue relaxar. Em seguida, alguns dos moradores se apresentam para Shoin e comentam com Takumi que já era para ele na competição pelo coração de Mira. Algo que o homem disse deixa Ren intrigado. Ele perguntou a razão de Naosuke estar andando de 4 patas. E logo Mira muda de assunto tirando dali, mas o comentário não passou desapercebido pela criança que já estava percebendo que o cachorro era diferente dos demais. No quarto de Mira, ela e Naosuke contam sobre o disfarce deles para Shoin junto com o objetivo nesse planeta. O cachorro em certo momento questiona o homem a razão dele ter vindo para a Terra, e descobrimos que Naosuke já desconfiava antes que o planeta Amaride teria descoberto que Mira estava procurando pela chave nesse planeta. E logo terá mais deles lá. Shoin veio para proteger Mira e promete que eles irão achar a chave juntos, o que não agrada muito Naosuke. Depois que o homem sai da pensão, o Sr. Wakabayashi e Matsubara começam a interrogar a mulher sobre o relacionamento dela com Shoin. Dessa maneira, Mira precisa responder perguntas como se fossem estrangeiros. De qual país eles são, a profissão de Shoin, entre outras coisas. Certo momento, Mira fica sufocada com o interrogatório e deixa os dois conversando sozinhos. Assim que chega no quarto, Naosuke começa a expressar os sentimentos que tem em relação ao Shoin. E o cachorro não curte muito o homem. Naosuke também está preparando a segurança da pensão e vai instalar uma câmera de segurança, já que há casos de cafés da manhã que estão sumindo, como vimos nos últimos episódios. Mira comenta que pode ser um caso de ter um fantasma no lugar. Ela até cogita a ideia de que possa ser o antigo dono. E caso seja, Naosuke fala que o melhor seria perguntar onde ele escondeu a chave. Depois que o cachorro vai até a sala de jantar e ativa a câmera, Ren aparece no cômodo e liga as luzes. O garoto vai na direção de Naosuke, pega no rosto do animal e fala que sabe do segredo dele, que ele não é um cachorro. Sendo assim, Naosuke sai correndo e quando dobra no corredor, sobe no teto para despistar a criança. No dia seguinte, no café da manhã, Mira pede para que Shokichi pegue uma entrega para ela.
pois a mulher não vai estar na pensão, já que tem algumas coisas para resolver com Shoin. E ver ela passar cada vez mais tempo com o homem deixa Takumi triste. Contudo, logo o protagonista começa a pensar que os dois não estão tendo um caso, mas que pode se tratar daquela empresa exploradora que Mira havia comentado quando estava bêbada. Na verdade, isso é o que ele havia entendido quando ela estava se expressando sobre seu antigo planeta. Na manhã seguinte, depois que Ren chega da escola, Naosuke se esconde na sala para que a criança não o incomode novamente. Entretanto, o cachorro vai na direção do pequeno garoto quando percebe que ele está chateado com alguma coisa. Ren fala para Naosuke que a vida do animal é muito fácil, podendo se esconder fingindo ser um cachorro, e que ele queria ser assim também. Na próxima cena, Takumi e Mira acabam se encontrando no caminho da pensão, e ele está com uma roupa formal por ter tido uma entrevista de emprego. O protagonista pergunta para a mulher se ela ainda estava naquele emprego que havia comentado no dia que beberam juntos. E como não se lembrava de nada disso, Mira apenas concordou. Assim que chegam em casa, se deparam com o Ren cabisbaixo. E como a criança tentou esconder o que estava acontecendo, Naosuke pegou a folha que estava na mão dele e levou para Mira. Acontece que a turma dele fará uma excursão no dia seguinte, o que era o motivo da criança estar animada. Mas Ren explica que todos seus colegas levam um almoço gostoso, enquanto ele leva apenas algo pronto que seu pai compra no mercado, já que o homem, apesar de estar desempregado, não se dedica a fazer o almoço do seu filho. Então Takumi promete para Ren que no dia seguinte ele poderá ir à excursão sem ficar triste, pois irá fazer uma boa comida para ele, e a criança fica muito feliz com a ideia. A cena corta e vemos o protagonista deixando a marmita de Ren pronta em cima da mesa. Entretanto, quando o pequeno chega, a comida que Takumi havia preparado tinha sumido. Dessa maneira, a criança volta com aquele semblante de tristeza, mas Mira promete para ele que Takumi irá cozinhar novamente. E na pausa do almoço alguém irá entregar para ele uma nova marmita. Sendo assim, mais tarde, depois de pronta, Mira e Takumi irão levar o almoço para Ren, já que, segundo o Akabayashi, essa é uma ótima oportunidade para que o homem e a mulher tenham um encontro. No entanto, assim que os dois saem de casa, aquele pássaro espião está de volta na região e reconhece eles. Logo, alguém que dá as ordens para o animal robótico pede para que ele pegue a sacola, pois acredita que ali possa estar a chave que estão procurando. Voltando ao protagonista, ele e Mira acabam pegando carona com Shoin para chegarem mais rápido na praia. E no caminho, aquele pássaro acaba roubando a sacola com a marmita. E então, para ir mais rápido e alcançar o animal, o carro de Shoin coloca as rodas para dentro e aumenta a velocidade, deixando o protagonista nervoso. Sorte que ele não olhou para trás, senão ia se deparar com Mira com uma bazuca mirando no pássaro. Assim que o animal é atingido, ele cai na areia, e logo o veículo também chega na praia. Em seguida, Mira desce do carro e vai na direção da sacola, enquanto Takumi pula no animal que parecia que ia machucá-la. O protagonista acaba apanhando para o pássaro, e Shoin chuta o robô para longe para ajudar Takumi. Apesar de tudo, os três conseguem chegar a Ren a tempo, e a criança fica muito feliz de comer uma comida boa junto aos seus colegas. De repente, um pássaro, mas agora um de verdade, aparece e o protagonista pega um pedaço de madeira para proteger a comida dos pequenos, o que gera uma risada entre eles. E Shoin comenta com Mira que acha Takumi uma pessoa alegre, e então a mulher o responde que toda vez que o protagonista está perto, as coisas se tornam mais divertidas. Na próxima cena, vemos Naosuke na pensão, e ele vai dar uma olhada na câmera de segurança para descobrir quem roubou a comida. Nas imagens, uma pessoa de cabelos longos aparece, parecendo um fantasma, e o cachorro pula de medo. No dia seguinte, vemos o protagonista em seu quarto pensando sobre Mira e os últimos acontecimentos. Por exemplo, ela sempre sumir quando um tal marido aparece, e a aparição do seu noivo. No entanto, os pensamentos de Takumi são interrompidos quando a mulher aparece na porta do seu quarto, e logo vemos que ela está ali para conversar com ele sobre o fantasma que está roubando os cafés da manhã. O protagonista fica muito feliz ao saber que ele foi o único procurado para ajudá-la a resolver essa situação, e então se empenha para pegarem o tal fantasma. Naosuke não entende a razão de Mira ter escolhido Takumi para resolver esse problema, pois o acha o mais fraco entre os humanos que estão ao redor deles. Contudo, a mulher sugere para o cachorro resolver o mistério, mas parece que o animal está com um pouco de medo de ser realmente um fantasma.
Sendo assim, ele deixa a tarefa para o protagonista. A cena corta e vamos para o próximo café da manhã. O homem encheu o prato até a borda e deixou em cima da mesa. Dessa maneira, se o fantasma tentar o pegar, irá queimar as mãos e caso consiga mesmo assim levar a comida, irá derramar durante o caminho. Assim eles poderão o seguir. Entretanto, o plano de Takumi falha, pois realmente aconteceu do fantasma queimar as mãos. Mas quando o trio se mexeu para ir atrás dele, por Naosuke estar com medo e agarrado às pernas do protagonista, acabou os atrapalhando, fazendo os dois caírem no chão. Assim, quando chegaram à mesa, o fantasma já havia sumido. Entretanto, Naosuke começou a sentir o cheiro da comida, e dessa forma eles usaram o cachorro para chegar ao esconderijo do fantasma. No caminho, os moradores que foram acordando se juntaram a eles para desvendarem o mistério. Mira é que consegue achar a última porta que leva ao cômodo onde a criatura fica. E por descuido, todos acabam caindo dentro do lugar. Acontece que o tal fantasma é uma mulher chamada Aoi, e ela mora na pensão há muito tempo. Foi o dono que a levou para o lugar. E como ela não gosta de lidar com outras pessoas, o antigo dono criou uma passagem secreta pela casa que levasse até o quarto de Aoi, para que ela não precisasse lidar com os demais. A porta do quarto 7, que é o de Aoi, estava escondida atrás de umas caixas que nunca chegaram a ser mexidas. Por isso ninguém nunca desconfiou de ter mais um cômodo ali. O único que sabia da existência de Aoi era Shokichi. Porém, o senhor não chegou a participar da investigação envolvendo o fantasma. Voltando à conversa do grupo, Mira descobre que Tasuke era uma pessoa muito boa para os outros. Ele ajudou cada morador da pensão quando precisaram. E Aoi estava pegando os cafés da manhã por achar que eles sabiam da existência dela, e por isso deixavam um prato a esperando em cima da mesa. Ela não sabia que era por causa de Wakabayashi estar desempregado e não acordar para comer com os outros. Takumi a questiona de como a mulher carregou a sopa sem derramar nada, e descobrimos que Aoi trabalhava como garçonete, por isso tem essa habilidade para não derramar as refeições. Mais tarde, Mira conta com a companhia de Shoin para ir até a advogada do Sr. Tasuke, para descobrir mais sobre ele, já que a mulher está em dúvida se ele realmente era um viúvo ou apenas um humano desse planeta. No entanto, a advogada não sabia muita coisa sobre Tasuke, apesar de já ter sido uma moradora do lugar. Quando estava se preparando para o exame para se tornar uma advogada, Tasuke fez um pedido para sua advogada, de que a pensão só poderia ser vendida depois que mais ninguém morasse nela, e que era para ser passada para outra pessoa caso ela carregasse um brasão, o mesmo que Mira carrega consigo, e por isso que a mulher virou a atual dona. Quando os dois saem do escritório da advogada, Shoin diz que agora ele tem certeza de que Tasuke era um viúvo, e a conversa deles é atrapalhada, fazendo com que eles vão embora correndo ao avistar a vizinha fofoqueira da região. Assim que Mira chega em casa, se depara com os outros moradores da pensão se preparando para dar uma festa de boas-vindas para Aoi, já que ela provavelmente não teve uma. Mas como ela não responde se irá participar, eles decidem fazer no quarto de Takumi. Lá, Wakabayashi e Matsubara pegam no pé do protagonista, com um prêmio de melhor cozinheiro que ele ganhou em um hotel que trabalhava. Como os dois acham que o homem está mentindo só para levar as garotas para seu quarto, ele precisa pegar uma revista para comprovar a história. Mira o convida para assistir aquele filme que Takumi havia comentado, e na sala ele já marca com a mulher de irem ver a continuação dele que está no cinema, o que deixa o coração do protagonista saltitante. Enquanto isso, a bebedeira no quarto de Takumi passou, e o restante dos vizinhos acabaram dormindo no chão do cômodo. Nesse momento, Aoi teve a coragem de sair de seu quarto e ir até eles. E então descobrimos que ela entra no quarto do protagonista pelo armário dele, e a mulher vai direto na revista que ele pegou para mostrar o prêmio que havia ganhado. No dia seguinte, Mira e Takumi vão ao cinema, e passam um tempo juntos. No entanto, a mulher está tão distraída que nem percebe que aquele pássaro inimigo voltou a segui-la. E o protagonista agora começou a deixar um prato separado para Aoi. Mas ela faz algo muito estranho. A mulher pega o recado que Takumi deixou escrito e começou a cheirá-lo. Takumi tem o seu dia ganho depois de ouvir de Mira que ela ama o seu café da manhã mais do que tudo no universo.
e passa o resto do dia nas nuvens até encontrar aquela vizinha fofoqueira. A senhora estraga a sensação que o protagonista estava sentindo quando fala que viu Shoin e Mira entrando no novo hotel adulto da cidade, e ela até acrescenta que eles vão todos os dias no mesmo horário. Dessa maneira, Takumi decide ir até o lugar e fica escondido para ver se é verdade. E então, para a infelicidade dele, tudo é confirmado quando Mira é avistada no carro de Shoin entrando no lugar que parece ser um castelo. No dia seguinte, todos percebem que algo está incomodando o protagonista, pois quando foram comer o gosto não estava muito bom. Takumi também dá outro indício que não está bem ao pendurar várias lulas para secarem no quintal. E então Matsubara toma a decisão que irá apresentar ele para uma amiga. Assim Takumi volta a ser feliz e a comida volta a ser boa. Mas o protagonista diz que não está muito bem no momento para isso, apesar de que a sua pretendente tem o cabelo curto como ele gosta. Takumi não consegue parar de pensar em Mira indo para um hotel adulto com Shoin, e então passa a agir estranho cada vez mais. E enquanto isso, Mira comenta com Shoin sobre ter algo acontecendo com Takumi, e até acrescenta que ele deveria ir um dia no café da manhã da pensão para provar a comida que o protagonista faz. Por esse comentário, Shoin percebe que a mulher parece ser muito mais feliz na Terra do que no seu planeta natal. E então a alerta sobre todos os vivos estarem aguardando o retorno dela assim que encontrarem a chave. Voltando para a pensão, Naosuke quer manter Takumi longe de Mira, e percebeu que Aoi ficava observando o protagonista de longe. E então, se escondendo atrás da parede, ele fala com a mulher. Naosuke diz que sabe que Aoi gosta de Takumi, e lhe dá a dica que ele prefere garotas de cabelo curto. Aoi saiu correndo para seu quarto depois de ouvir aquilo, e ficou se observando na frente de um espelho. Na próxima cena, vemos o Akabayashi chegando na pensão com algo gostoso para ele e seu filho comerem. No entanto, assim que entra no lugar, seu filho sai correndo com uma revista na mão, deixando o homem intrigado. O pequeno Ren acabou encontrando Naosuke no caminho, e mais uma vez diz para o animal que ele não precisa continuar fingindo ser um cachorro. Em seguida, a criança senta no chão chateada, perguntando se conseguiria comprar o que ele quer sem precisar de dinheiro. Voltando para o protagonista, ele estava servindo o jantar, quando Shokichi e o Akabayashi se aproximam para contar sobre a situação que recém ocorreu. O assunto de Ren estar se descobrindo, se é que vocês me entendem, e usando revistas para isso. E então Takumi se lembra que o pequeno parecia estar interessado em uma colega de sua turma, e o Akabayashi fica perplexo com a informação, pois o homem não tinha ideia de nada disso, já que seu filho não falou com ele sobre. Em seguida, Ren aparece avisando que vai tomar banho, e quando chega ao banheiro, a criança se depara com o chuveiro ocupado. Contudo, ao invés de sair, ele mexe na roupa da pessoa que estava lá. E enquanto isso, o Akabayashi e os outros dois vão até o quarto dele para ver do que se tratava a revista. Posteriormente, o pai relaxa ao descobrir que é sobre uma idol. E Takumi levanta a hipótese de Ren estar apaixonado pela mulher. De repente, todos escutam um grito. Acontece que Matsubara teve o seu banho interrompido por causa de uma criatura estranha, a qual é associada ao inimigo de Mira. E quando ela grita, essa coisa pega o formato de uma lula e sai correndo. E então a mulher e Ren vão atrás dela. Entretanto, a criatura foge. Antes que todos voltassem aos seus cômodos, Matsubara fala que eles têm mais um problema para resolverem, já que ela pegou o Ren mexendo em suas roupas. Assim que fica sabendo, o Akabayashi se ajoelha para pedir desculpas e explica que seu filho devia estar mexendo nas roupas da mulher por ela ser o que eles têm mais perto de uma idol, igual a que o garoto gosta. Contudo, nesse momento, Ren diz que não gosta da idol que há na revista. Na verdade, ele estava mexendo nas roupas de Matsubara pois queria pegar a saia dela para experimentar e ver como que ficava em seu corpo. Sendo assim, a mulher responde para o garoto que era só ele pedir que ela emprestaria. Ren fica animado com a ideia, mas seu pai não gosta nada disso. O Akabayashi teme que seu filho comece a sofrer bullying por usar saias. E como uma discussão começa entre os dois, Mira sugere que Ren use apenas dentro da pensão. Assim, o filho irá satisfazer o seu desejo e o pai poderá ficar tranquilo. E assim que Ren experimenta a peça de roupa, ele ama o que está vestindo. No dia seguinte, o protagonista estava indo às compras, quando Aoi se aproxima dele e quase que o garoto não a reconhece. Ele até a elogia e diz que o novo corte ficou muito bom. Contudo, a conversa deles é interrompida quando Takumi avista aquela senhora fofoqueira.
Dessa maneira, ele pega na mão de Aoi e sai correndo com ela. Os dois acabam indo parar na frente daquele novo hotel adulto da cidade, o mesmo que o protagonista havia visto Shoin e Mira entrando no outro dia. Inclusive, eles se deparam com os dois saindo do local, e então Takumi explica que não estão ali para usarem o hotel adulto, apenas acabaram passando pela frente. Toda a situação é explicada quando Shoin fala que aquilo não é o que o protagonista está pensando, mas sim a casa dele. O que não deixa Takumi relaxado, pois ficar com Mira sozinho naquela casa enorme deve ter a mesma quantidade de chances de acontecer algo que em um hotel adulto. O protagonista passa a se perguntar o que eles estavam fazendo lá, enquanto Mira também se pergunta a razão dele ter ficado de mãos dadas com Aoi. No dia seguinte fica explicado para nós que Ren na verdade não gostava daquela sua colega. O garoto apenas achava linda a saia dela, por isso ficava admirando. E enquanto isso, na pensão, Mira recebe uma foto do antigo dono do lugar com a sua mãe ao lado, e eles ficaram muito surpresos. Em seguida, eles recebem uma mensagem de vídeo vindo do planeta View. E nesse momento, o protagonista acaba entrando no quarto para conversar com Mira. Ou seja, ele se depara com um holograma enorme de uma mulher, sem falar do jeito diferente que é o quarto da garota. Assim que a transmissão inicia, a mãe de Mira revela que tem um segredo que esconde há muito tempo de sua filha. Acontece que quando a rainha era um pouco mais jovem do que sua filha, ela não aceitava se casar com quem a sua família havia escolhido. Sendo assim, a mulher havia decidido fugir, e acabou caindo com a sua aeronave no planeta Terra. Quem a encontrou e cuidou dela foi Tasuke, o antigo dono da pensão. Dessa maneira, os dois acabaram se aproximando e mais tarde começaram a namorar. No entanto, ficar na Terra não era uma opção para a futura rainha do planeta View. E por mais que ela tivesse tentado fugir pelo planeta Terra, o próprio exército View a encontrou e a obrigou a voltar. Então, esconder a chave da Terra foi uma desculpa que ela criou para um dia voltar e ver Tasuke novamente. Contudo, isso nunca foi possível, pois depois de um tempo ela se deu conta que estava grávida e carregava Mira em seu ventre. Agora recebemos mais uma revelação. Na verdade, o pai de Mira é Tasuke. O rei viúvo sabe disso e ele a quis do mesmo jeito. A rainha podia ter contado antes sobre tudo isso. Entretanto, quando ela se deu conta, os anos já haviam passado, e Mira já tinha idade suficiente para ir atrás da chave para assumir o trono. Enquanto isso, o protagonista continua no quarto, e assimilar a mensagem do vídeo com um cachorro falante é meio difícil para ele, o que leva Takumi a entrar em estado de choque. Antes da transmissão terminar, o vilão aparece e rouba o aparelho que passa a mensagem. Dessa forma, Mira e Naosuke correm atrás dele, até Shoin aparece no meio do caminho. Eles encontram a criatura dentro do armário da cozinha. E no fim, o aparelho de transmissão acaba caindo dentro de uma panela que havia no cômodo. Ao final da mensagem é gerada uma explosão, o que leva toda a refeição a ser perdida e a cozinha a ficar imunda. Antes da rainha ser explodida na comida, eles receberam a informação de que a chave foi escondida no quintal. E infelizmente o vilão também pode ter escutado essa parte. E então eles precisam ser rápidos para pegar o objeto antes deles. E enquanto isso, o protagonista está ficando cada vez mais surtado com as novas informações. No dia seguinte, Mira começa a ficar abalada por pensar que seu verdadeiro pai possa ter passado uma vida infeliz esperando pela mãe dela voltar. Mas para ter mais informações de onde deve ter sido enterrada a chave e de como Tasuke era, ela e Shoin saem perguntando sobre ele para todos que o conhecia. Os dois descobrem que algo curioso aconteceu com Tasuke. O Akabayashi diz que o senhor havia o ensinado a cozinhar, pois havia quebrado os 2 braços tentando carregar uma mulher. Por isso, o homem sabe algumas receitas especiais de Tasuke. No fim do dia, a mulher descobre que na verdade o homem parecia ter uma vida boa e animada. Shoin até tenta confortar, falando que quem realmente vai saber como ele sentia era apenas o próprio, e que agora eles precisam focar em encontrar o objeto. Assim que amanhece e Mira vai provar o café da manhã, ela percebe que as coisas não estão bem para Takumi, quando a comida dele volta a ter gosto de nada. E então a mulher decide ir até ele perguntar como o homem está. E após responder que está tudo bem, o protagonista não dá mais assunto para Mira, fechando a porta do quarto dele. Agora vemos o lado de Takumi, ele está tentando raciocinar as novas informações. O homem achava até mais fácil antigamente, quando pensava que Mira era uma simples viúva.
E, perdido em seus pensamentos, ele faz a mesma coisa que havia feito quando comprou um monte de lulas para ocupar a sua mente. Acontece que o que mais está incomodando o protagonista no momento é que Shoin também é um viúvo. Assim que ele chega na pensão, Mira e Naosuke já estão cavando o pátio. Depois dos dois ficarem observando Takumi pendurando os polvos para secarem, Mira pergunta para o cachorro se ele não acha que o protagonista parece estar muito cabisbaixo. E apesar de concordar, Naosuke não quer que Mira fique preocupada com isso. Então, como ele sabe que Aoi gosta do protagonista, ele decide ir até a parede do quarto dela para falar novamente com a mulher. Ele dá a ideia dela convidar o protagonista para sair, e mais tarde isso surte efeito, já que Aoi vai até Takumi e o convida para ir em um festival de insetos. E como era algo que o protagonista já estava com vontade de visitar, ele aceita, mesmo que ela esteja fazendo uma cara assustadora ao dizer que queria experimentar os insetos. Na próxima cena, vemos os dois indo a caminho do festival de insetos, e Aoi relembra do primeiro dia que o protagonista foi na pensão. Assim, descobrimos que ela foi o motivo de Mira ter ficado presa no telhado, pois assim que Takumi começou a ir para o quintal do lugar, Aoi saiu correndo e acabou esbarrando na escada que a mulher estava usando. Desde aquele dia, Aoi ficou observando de longe, até que alguns pensavam que havia um fantasma na residência. Agora no festival, a mulher o convida para experimentar um escorpião, e Takumi fica apavorado com a naturalidade que ela comeu o inseto, pois o protagonista até tinha curiosidade, mas pessoalmente achou um pouco nojento. Enquanto isso, Mira ficou sabendo através de Naosuke que Aoi e Takumi estão em um encontro. Dessa maneira, a mulher continuou procurando pela chave no quintal. No entanto, acabou se distraindo ao pensar sobre o novo casal, e assim cavou um buraco enorme. Contudo, algo chamou a sua atenção. Shokichi dá um susto em Mira ao aparecer com uma fantasia de abelha. Acontece que o idoso está vestido daquele jeito pois haverá um concurso de quem come mais larvas no festival de insetos, e o vencedor receberá uma chave entregue por ele. Shokichi está apenas seguindo as tradições do antigo dono, pois antes dele falecer, Tasuke deixou para o senhor a fantasia e as instruções do que fazer. Na próxima cena, vemos Naosuke no quarto de Aoi. O animal está lá xeretando as coisas dela, quando encontra uma revista em que há uma foto de Takumi com um troféu nas mãos, e a garota no fundo. Em seguida, vemos a história de Aoi. Ela se mudou quando tinha 18 anos para Tóquio, e para poder se sustentar, trabalhava como garçonete em um restaurante. Certo dia, a garota estava fazendo a sua refeição no telhado, e ouvindo sua rádio preferida, quando o protagonista apareceu dizendo que amava o programa, e compartilhou com ela o que ele tinha feito para comer. Os dois se deram bem e ficaram um tempo conversando. No fim, antes de voltarem para suas funções, Takumi falou que o que eles estavam comendo era escargot, um tipo de caracol, e apesar de parecer nojento, a comida estava muito boa. Então o protagonista comenta sobre a sua curiosidade de experimentar outros insetos, e dentro deles estava o escorpião, por isso que Aoi sugeriu deles comerem no festival. E apesar de Takumi não se lembrar dela, a garota carrega essas memórias consigo até hoje. Entretanto, depois desse dia, o protagonista nunca mais subiu no telhado, e ao contrário dele, ela ia lá todos os dias com a esperança de encontrá-lo. Aoi continuou mandando e-mails para a rádio que eles gostavam, e quando o apresentador leu o que ela havia enviado, mandou para ela um adesivo exclusivo deles, e a garota foi mostrar para Takumi. No entanto, quando chegou no trabalho, descobriu que o local havia falido, e foi aí que a vida dela começou a desandar. Sem ter dinheiro para se manter, Aoi começou a ficar em lugares cada vez menores, e no fim teve que acabar dormindo na rua, com frio e com fome. Porém, Tasuke a encontrou e cuidou da garota, falando que ela se parecia muito com o amor da vida dele. Voltando para o encontro de casal, os dois foram convidados para participar do concurso de comer larvas. Contudo, o protagonista não se animou muito com a ideia, e em uma tentativa de fazer, ele se lembra dela. A Aoi mostra o adesivo que tinha ganhado da rádio há alguns anos, mas não surte efeito como ela esperava, pois em seguida Takumi se distrai ao ver Mira e Shoin no lugar. O casal de aliens vão até eles e, infelizmente, os quatro são agraciados com a presença daquela senhora fofoqueira. Como ela acha que Mira e Shoin são um casal e Aoi e Takumi outro, o protagonista e Mira, que estão sentindo ciúmes um do outro, ficam mais acanhados ainda.
Mas logo isso passa quando eles vão até o palco e descobrem que Matsubara está fazendo o show. O pessoal da pensão se junta na frente da plataforma para prestigiar a amiga deles. E Mira combina com o protagonista de um dia eles irem em um show aberto juntos, pois a mulher adorou esse. Em seguida, a competição de comer larvas vai começar, e Mira queria participar, por pensar que a chave que é um dos prêmios seja a que ela procura. Dessa forma, Takumi se voluntaria para ser a dupla dela, e a competição é da seguinte maneira: enquanto um vai comendo as larvas, o outro vai trocando a tigela vazia pela cheia. Depois, quem sobrar por último e ter comido mais do conteúdo irá vencer. Assim que começa a competição, Takumi, que tinha medo do gosto das larvas, se apaixona pelo sabor, e é um dos últimos finalistas junto com a senhora fofoqueira. No entanto, por desempate ele vence, pois a senhora deixou para trás uma larva na tigela. E como eles queriam apenas a chave, Takumi acaba dando para a senhora a moto elétrica. Acontece que na verdade a chave não era bem o que Mira imaginava, pois ela era feita de papelão, e então acreditamos que não seja o que ela procura. Indo para a pensão, o protagonista fala que se divertiu muito com Aoi, e infelizmente a mulher sabe que ele estava se referindo ao tempo que ele passou com Mira, o que a deixa um pouco triste. E quando Naosuke pergunta através da parede como foi o encontro, Aoi chora por Takumi não se lembrar quem ela é. E na próxima cena, enquanto todos dormem, vemos que há um vilão escondido na despensa. Enquanto Aoi observava o protagonista, Naosuke se perguntava o porquê de humanos perderem tempo com algo tão inútil. Quando o protagonista saiu, ele foi conversar com Mira, a qual estava ansiosa para ir até o mercado com o protagonista para ver as promoções. Naosuke não gostou nada disso, pois para ele, a sucessora do trono do planeta Vil não deveria ir até uma mercearia. Contudo, atrapalhando a conversa, Shokichi apareceu para levar o cachorro para passear, o que Mira adorou, pois estava se sentindo incomodada. Na realidade, o idoso apenas leva o cachorro para passear por causa das garotas que acham Naosuke fofo. De repente, Ren e um amigo apareceram, o qual não acreditou quando o garoto disse que Naosuke não era um cachorro. Por isso, Ren decidiu que iria provar o que estava falando. Enquanto isso, Mira e o protagonista estavam voltando do mercado com muitas cenouras. Eles conversaram sobre o planeta Vil, porém ela não sabe contar sobre ele para Takumi, pois como ela é da realeza não podia sair sozinha do palácio, e então nunca conseguiu ir para lugares onde as pessoas comuns costumavam visitar. Por causa disso, ela é tão feliz na Terra, pois soube dar mais valor a coisas simples como o café da manhã, entre outras coisas. Ao chegar em casa, eles perceberam que Ren não parava de gravar Naosuke. Então o cachorro foi até o quarto com Mira para contar sobre a situação. Desse modo, Takumi deu a ideia deles fazerem Ren acreditar que Naosuke é apenas um cachorro comum. Com isso, eles começaram a fazer coisas de cachorro, o que mesmo não gostando, Naosuke acabou aceitando. No entanto, voltando para o quarto, ele bateu no protagonista e foi embora. Sozinhos, eles conversaram sobre a raça de Naosuke, o que Mira disse pertencer a uma espécie de guarda-costas para a vida toda. Basicamente, eles vivem mais tempo do que os vivos, e têm o dever de proteger quem for da realeza do nascimento até a morte, o que o protagonista achou um pouco cruel, pois assim que Mira partir, ele terá que viver o resto de sua vida sozinho. Enquanto isso, Aoi teve uma conversa com Naosuke, o qual ela se refere como Senhor 8, por ele sempre estar nesse quarto quando ela fala com ele e a garota não saber sua identidade. Ela conversou sobre Takumi e disse não saber o que fazer com tudo o que está sentindo. De volta para o protagonista, Matsubara bateu na porta de Mira, pois não conseguia encontrar a chave do seu quarto, e então eles foram investigar. Entretanto, as outras chaves da pensão também haviam sumido, o que fez eles pensarem que havia um espião lá. Com isso, o protagonista teve uma ideia, fazer Mira fingir que havia achado a chave que procurava. Assim ficariam a observando com uma câmera. Porém, o plano não estava dando certo. E então a garota saiu do quarto e deixou Takumi e Naosuke sozinhos. O cachorro contou para o protagonista que seu plano era expulsar todos os moradores do prédio, pois isso facilitaria a busca pela chave. Takumi disse que isso seria errado, porque as pessoas que moram lá não têm para onde ir. Na realidade, Mira disse a mesma coisa para Naosuke quando ele teve essa ideia.
E quando a cena corta para a garota, ela está tentando ajudar Chokichi com uma porta emperrada. Ela acabou descobrindo que o espião estava naquele lugar. Então o cachorro apareceu para ajudar e uma perseguição começou. Por causa do garoto gravando, Naosuke não podia agir como normalmente. E então estava com dificuldade de capturar o invasor. E quando o protagonista foi ver o cofre que eles haviam colocado aquela chave, ela havia sumido. Quando foram ver as gravações, perceberam que aquele monstro em formato de lula havia feito isso. Por sorte, Naosuke possui uma ferramenta que era usada antigamente para achar espiões no planeta Vil. Até que as luzes da pensão foram desligadas. Mira foi ver o que estava acontecendo e Naosuke pediu para Takumi tomar conta dela. Com isso, eles tentaram ligar a energia da pensão. O que não deu certo e quando foram na cozinha, os outros estavam comendo. O restante dos moradores também apareceram para comer. E Aoi percebeu o modo que o protagonista olhava para Mira enquanto ela comia. Como Aoi queria beber licor de ameixa, Mira e Takumi foram buscar, porém acabaram conversando sobre o fato do protagonista saber o segredo dela. O protagonista disse que não via problema dela ser diferente, pois para ele ela parecia uma garota comum. Quando eles tentaram voltar, algumas coisas ruins começaram a acontecer com Takumi, e ele começou a pensar que talvez o alvo dos vilões fosse ele. Quando Naosuke apareceu, trouxe consigo aquela ferramenta, e quando o protagonista usou, viu que tinha algo de errado com Aoi. De repente, ela começou a atacar Takumi, enquanto reclamava dele não se lembrar dela. Ela também foi para cima de Mira e como Naosuke não podia ajudar, mandou Takumi tirar o espião de dentro da garota. Com isso, o protagonista beijou e aquela lula saiu do corpo de Aoi. Porém, antes de Naosuke conseguir capturá-la, Ren apareceu para gravá-lo. Quando acordou, Aoi não se lembrava de nada do que aconteceu. E como os outros estavam muito bêbados, também não se lembravam. Além disso, percebemos que Mira estava chateada pelo beijo que aconteceu. E vemos que aquela lula conseguiu entregar a chave para o seu mestre. No dia seguinte, o clima fica um pouco tenso na pensão entre Mira, Aoi e Takumi, pois dois deles lembram do que foi dito no dia anterior enquanto a mulher estava sob o efeito do robô em seu corpo. Já Aoi se recorda apenas do beijo que o protagonista deu nela. No entanto, outra situação está acontecendo em paralelo a essa. O Akabayashi achou na mochila de Ren um aviso da escola sobre a reunião feita para os pais, que irá ser daqui a alguns dias. E então ele foi cobrar o seu filho por ele não ter dito nada. Acontece que o pequeno não quer que o homem vá, pois nas últimas vezes ele só o fez passar vergonha. Uma vez ele estava de ressaca e acabou vomitando no banheiro dos meninos. Em outra, deu em cima da mãe de um colega da criança. E o fato de o Akabayashi também estar desempregado o deixa envergonhado. Contudo, o pai da criança diz que irá de qualquer forma. E Ren fica chateado com a decisão do homem. Na próxima cena, vemos Naosuke conversando com Aoi novamente através da parede. E ao perguntar se ela odeia Mira, a Aoi responde que não. Na verdade, ela sente inveja pela maneira como a garota age, já que a Aoi também queria ser assim. E falando na dona da pensão, Shoin já percebeu que Mira anda um pouco desligada da missão de encontrar a chave, já que parece que ela não tem tanta pressa assim de voltar para o seu planeta, já que gosta muito de viver na Terra. Assim, ao conversar sobre isso com a mulher, pergunta se ela estava apaixonada por alguém, a qual fica com vergonha e muda de assunto. Agora vemos o protagonista que só lembra de Aoi graças a Naosuke, que não aguenta mais ver a mulher choramingando pelos cantos. E então o cachorro pegou aquela revista e mostrou para o protagonista, que ainda assim não se lembrava dela. À noite, Mira recebe uma visita inesperada em seu quarto e se trata de Ren, que decidiu fugir do cômodo onde ele e seu pai dormem, já que o homem não desiste da ideia de ir na reunião dos pais de sua escola. Dessa maneira, o garoto passa a noite com ela e Naosuke. No dia seguinte, depois de ir às compras, Takumi está voltando para casa com seu semblante para baixo e acaba encontrando Matsubara na rua, que o convida para beber um pouco. Durante a conversa, o protagonista comenta o que está o incomodando, que é o fato de Aoi gostar dele e o homem não sabe o que fazer. No entanto, apenas Takumi que demorou para perceber isso, já que aparentemente todos da pensão já tinham se ligado.
E então o conselho de Matsubara é que, como Takumi não vai corresponder aos sentimentos de Aoi, ele deveria pelo menos deixá-la seguir em frente, e a melhor maneira de fazer isso é conversando com ela. E enquanto isso, vemos Mira e o Wakabayashi conversando. A mulher foi o procurar para saber se pode ajudar o pai e o filho de alguma maneira. E então ela sugere que pelo menos dessa vez o homem considere o pedido de Ren, de que ele não apareça na reunião dos pais. Mas o Wakabayashi realmente quer ir, pois quer saber como o garoto anda na escola, até para saber se não está tendo algum problema, já que o mesmo não conversa sobre essas coisas com ele. No entanto, como está ciente da vergonha que causou para seu filho, dessa vez o Wakabayashi promete se comportar, e por isso irá ficar a semana sóbrio. Reparando em algumas coisas do quarto, Mira observa um retrato de Ren com sua mãe. Nesse momento, descobrimos que, na verdade, o Wakabayashi não é parente de sangue do garoto. Como os dois nunca se casaram assim que a mulher faleceu, surgiu a possibilidade de enviar Ren a um orfanato. No entanto, a advogada amiga de Tasuke ajudou o homem a fazer a papelada necessária para que ele pudesse ficar com a guarda do menino. Pois para o Wakabayashi, quando a mulher veio a falecer, a coisa mais importante do mundo para ele se tornou Ren, e perdê-lo estava fora de cogitação. Logo, a conversa dos dois muda de assunto, e como está perto da hora do jantar, eles saem do cômodo. E assim que isso acontece, descobrimos que Ren estava ali o tempo todo. Depois, o garoto volta para a mesa, onde estava estudando com a ajuda de Shokichi. No entanto, Aoi é convidada para se aproximar, e passa a ajudá-lo melhor com a tarefa de matemática. O garoto aproveita a situação para perguntar para ela como era o pai da mulher, e descobrimos que Aoi é órfã, e que o pai dela não era uma boa pessoa. Em seguida, o garoto questiona se ela quer saber um segredo que ele descobriu de Naosuke, e como o cachorro não consegue escutar, fica intrigado. Alguns dias depois, Takumi convida Aoi para comer ao ar livre com ele. E durante o encontro, o protagonista decide ser sincero sobre os seus sentimentos por Mira, mas a mulher confessa que já sabia, pois está muito na cara. Quando eles começam a comer, o protagonista finalmente se lembra que Aoi era a garota do bolinho de arroz que ele conheceu no terraço do hotel, e pede desculpas por não ter percebido isso antes. Inclusive, Takumi confessa que só a reconheceu por ela continuar comendo como se o alimento fosse a coisa mais gostosa do mundo. Ao ouvir isso, Aoi fica emocionada, pois percebeu que os outros enxergam qualidades nela, algumas que ela mesma pode acabar não vendo. E para que possa se conhecer mais, decide que irá explorar mais o mundo fora da pensão. Aoi comenta sobre isso enquanto conversa com o Senhor Oitavo, que seria Naosuke, e o agradece por conversar com ela, pois só assim a mulher criou coragem para se aventurar em relação a Takumi. E o cachorro finalmente descobre o que Ren vinha espalhando por aí. O garoto acha que Naosuke é um gato, por ter o visto caçar um rato. Aoi acrescenta que infelizmente não se dá bem com o cachorro por ter medo da espécie, e mal sabe ela que foi ele quem a ajudou por todo esse tempo. Agora vemos que Ren voltou atrás em sua decisão de não deixar seu pai ir na reunião da escola, e o Wakabayashi o abraça animado. No dia seguinte, Aoi se depara com Shoin saindo do quarto 8, e acredita que ele é o Senhor Oitavo. Além disso, Mira chama o protagonista para passear, pois tem algo importante para conversar com ele. Apesar de Takumi ter ficado pensando que poderia se tratar de algum assunto que envolvesse a aproximação dele com a dona da pensão, descobrimos que na verdade Mira apenas queria anunciar para todos que Shoin agora viraria o novo morador da pensão. E as desconfianças de Aoi dele ser o Senhor Oitavo começaram a crescer, pois o homem irá ficar no quarto de número 8. Acontece que Shoin tomou a decisão de ir para a pensão, pois acha que Naosuke não estava fazendo seu trabalho direito em relação a Mira e à chave. Sendo assim, o homem acredita que eles poderão encontrar o objeto de maneira mais rápida para voltarem ao planeta natal deles. Enquanto isso, Takumi convidou Mira para ir no show de Matsubara junto com ele. E como a mulher comentou que nunca havia ido em um aquário antes, os dois combinam de antes de irem no show passarem em um, o que deixa o protagonista pulando de alegria. Então o homem incomoda Takumi dizendo que estava torcendo por ele. Mais tarde, Takumi fica feliz em saber que faz algo melhor que Shoin, pois quando o homem experimenta a comida que ele preparou para os moradores, fica fascinado, assim como Mira.
No entanto, quando acontece a festa de boas-vindas de Shoin, o protagonista foi superado, pois o homem trouxe para a ocasião comidas e bebidas caras que encantou a todos, incluindo Takumi. Depois que cada um estava indo para seus quartos, Aoi cria coragem de perguntar para Mira sobre o morador anterior de Shoin que ficava no quarto 8. No entanto, fica surpresa quando a mulher responde que não havia ninguém morando lá. No dia seguinte acontece um acidente envolvendo Matsubara. Quando a mulher estava chegando na pensão, algo vindo do chão a atinge e a joga para longe, o que resulta com que Matsubara fique com a perna machucada. No entanto, isso é um problema maior para Mira, pois se tratava de um dos espiões. E isso significa que agora eles sabem que a chave está enterrada em algum lugar no pátio, o que os possibilita de encontrarem antes da mulher. Contudo, apesar disso ser algo que pode mudar o futuro do planeta natal de Mira, ela fica mais preocupada em se desculpar com Matsubara pelo ocorrido, e acaba tendo uma conversa com a mulher. Descobrimos que Matsubara pensa que se tivesse escolhido outra profissão, a sua vida seria mais fácil. Na verdade, a mulher está um pouco chateada, pois iniciou na mesma época de uma ex-idol que anunciou seu casamento, e pensa que se ela tivesse sido escolhida quando as duas disputaram uma vez, poderia ter sido Matsubara que teria essa vida. Contudo, Mira acaba descontraindo a conversa e no fim as duas riem juntas. Mais tarde, devido ao que aconteceu recentemente com Matsubara, a dona da pensão avisa Takumi que não está muito no clima de ir ao aquário, mas os dois ainda ficam combinados de assistirem o show juntos. No dia seguinte, quando o protagonista está começando a preparar o café da manhã, ele é surpreendido por Shoin pedindo para ser ensinado a cozinhar da maneira que Takumi faz, e o homem acaba aceitando e virando o mestre dele. Entretanto, Shoin se sai perfeitamente bem, e isso incomoda um pouco o protagonista, que até então tinha algo que era melhor que o homem. Na próxima cena, vimos Mira e Takumi a caminho do show de Matsubara. Os dois conversam sobre Shoin na cozinha mais cedo e o protagonista comenta que ele decidiu aprender a preparar as comidas para fazer para Mira no planeta View. Agora vemos Matsubara e ela está confusa se deve seguir com a profissão que escolheu, pois as mulheres de sua idade já estão se casando, tendo filhos ou com uma carreira mais avançada, e ela se encontra cada vez com garotas mais jovens à sua volta, o que a deixa deprimida. No entanto, depois dela se apresentar e escutar seus fãs gritando seu nome, Matsubara decide seguir em frente com seu sonho, pois afinal de contas seus momentos mais felizes são quando ela sobe no palco. No dia seguinte, Takumi recebe mais uma surpresa na cozinha. Mira acordou cedo para aprender junto a Shoin os pratos que o protagonista prepara. Contudo, a mulher realmente demonstra não saber cozinhar. Mais tarde, o protagonista vai conversar com Mira enquanto ela cavava no pátio, e um espião tenta o atacar, mas Naosuke e Shoin conseguem o ajudar com isso. E então, analisando a situação, Mira comenta com eles que acha que Takumi pode ter virado um alvo. Contudo, Shoin acredita que foi apenas uma coincidência. E enquanto eles analisam a antiga planta da pensão, percebem que antigamente o pátio era maior, e que parece que a calçada foi ampliada. Então, quando Mira compara as fotos de antigamente para atualmente, se depara com uma chave que havia na entrada do lugar, e acredita que possa ser a que eles procuram. Na próxima cena, vemos que o trio passa a perguntar para os moradores da pensão se eles já viram o objeto em algum lugar. Quando o protagonista se aproxima para dar uma olhada, Takumi diz não se lembrar, e em seguida mostra a placa que fez para que os entregadores tenham cuidado com coisas surgindo do chão. Contudo, quando ele foi colocá-la perto da caixa de correio, acabou a desmontando, e descobrimos que a chave sempre esteve lá. Naosuke pega o objeto antes que um vilão apareça. E agora Mira cumpriu seu objetivo no planeta Terra. A mulher anuncia no mesmo dia para os outros moradores que irá embora do país. E todos ficam um pouco chateados, pois gostam de Mira. No entanto, a dona da pensão ficará mais uma semana para deixar tudo organizado para que os moradores continuem no local. E Shoin não gosta muito disso. Em outro momento do dia, Takumi percebeu que a árvore está cheia de ameixas. Sendo assim, ele sugere que eles façam um licor, igual aos que há no porão, e Mira adora a ideia. Ela até fica feliz em pensar que está seguindo os passos de sua mãe no tempo em que a mulher ficou no planeta.
E como o homem tinha dito anteriormente que queria conversar com ela, Mira pergunta do que se trata. Sendo assim, o protagonista a convida para ir no aquário, já que haviam desmarcado naquela vez. Mira fica muito animada com a ideia, então os dois combinam de ir em seu último dia no planeta. Na próxima cena, vemos que Takumi foi chamado para participar de uma reunião secreta dos moradores. Eles querem fazer uma festa surpresa de despedida para eles, e se reuniram para planejá-la. No dia seguinte acontece algo com Ren. Quando ele vai abrir a sua mochila ao chegar da escola, se dá conta que acabou trocando o seu caderno com um do seu colega. E então, assim que ele desce para o andar de baixo da pensão, se depara com um garoto lá. Mas acontece que Ren está usando aquela saia. E a reação de seu amigo não é das melhores, pois ele entrega o caderno de Ren e em seguida vai embora correndo. À noite vemos Aoi escutando a sua estação de rádio favorita. E ela é surpreendida com algo que Naosuke faz por ela se passando pelo Senhor Oitavo. O cachorro mandou um recado desejando o melhor da vida para a mulher. E pediu para que tocassem a música favorita dela. E na manhã seguinte, Takumi experimenta a comida que Mira preparou. E pela primeira vez está bom. A mulher acaba se emocionando que agora poderá cozinhar para matar a saudade quando voltar para o seu planeta natal. Chegando o último dia de Mira na Terra, como Takumi planejou sair com ela, ele deixou a comida quase pronta para a festa de despedida. E Mira está terminando de empacotar as suas coisas antes de saírem. Porém, algo a surpreende. Quando Shoin vai colocar a sua capa, aquela chave falsa caiu da roupa dele. Ou seja, Shoin estava com os inimigos, pois ele dá a ordem deles eliminarem a pensão, e avisa que Mira irá com ele de volta para o planeta View. Na próxima cena, vemos que Takumi estava esperando Mira na frente da pensão quando percebeu que o céu estava escurecendo. E então decidiu voltar para dentro para pegar guarda-chuvas para eles, quando se deparou com Shoin agindo estranho com uma caixa. O protagonista percebeu pelo pedaço da roupa que ficou para fora que Mira estava embrulhada lá dentro. E então pegou a placa que ele havia posto no lado de fora, e usou para impedir que o homem a levasse. Naosuke também apareceu para ajudar, e descobrimos que na verdade Shoin é muito fraco. E quando Mira acorda dentro da caixa, Takumi diz que fará de tudo para protegê-la. Dessa maneira, ele pede que a mulher não vá para seu planeta e continue na Terra. Takumi diz que a ama e Mira fala o mesmo para ele. Assim, os dois se beijam, o que deixa Shoin em choque. A chave começa a brilhar inesperadamente, e uma parte do segundo andar se abre indicando que ela deve ser inserida naquele local. Sendo assim, Takumi pega uma escada para que eles possam pôr o objeto lá em cima. E assim que fazem isso, a pensão começa a se transformar por dentro. E o casal cai para um local desconhecido. Naosuke precisa segurar Aoi na residência para que ela não caia em um buraco. E ao falar, a mulher descobre que ele é o Senhor Oitavo. Mira e Takumi recebem trajes e a pensão começa a se transformar em um Megazord, se preparando para a batalha que terá contra os invasores que estavam se aproximando. Já na sala, os moradores estão reunidos surpresos ao verem Naosuke falar. E ele avisa Mira que essa nave foi a que a Rainha Dara usou para vir para o planeta Terra. Desse modo, vemos o inimigo, o Imperador do planeta Marid, que está ali para conquistar o seu objetivo. O rei do planeta rival disse para Mira que queria se casar com ela, senão irá destruir a Terra, pois sempre sonhou em casar com alguém da raça da garota. Mira se negou rapidamente, então a batalha começou e ela foi para o espaço com um robô gigante. Eles estavam indo muito bem até que acabaram sendo capturados, e o Rei Peixe tentou mais uma vez convencer a garota a se casar com ele. De repente, Shoin apareceu para ajudar, e pela conversa dos dois, o rei tinha um acordo com Shoin, que era deixá-lo casar com Mira, enquanto ele ficaria com a chave, porém o rei não cumpriu esse acordo, pois também queria se casar com a garota. Após derrotar Shoin, ele ficou em choque ao descobrir que Mira tinha encontrado um homem que ela amava. E enquanto toda essa batalha acontecia, os moradores da pensão estavam comendo e assistindo tudo como se fosse um filme. O Akabayashi até mesmo ligou para Takumi pedindo para esquentar a comida, pois todos queriam jantar. De volta para a batalha, o vilão contou que também tentou se casar com a mãe de Mira, a qual também o rejeitou.
E ele disse que sonha em se casar com alguém da raça dela, o que deixou Mira irritada. Desse modo, usando todo o poder do robô gigante, ela destruiu todas as naves inimigas e causou uma grande explosão. No dia seguinte, ao acordar, o protagonista não sabia se tudo aquilo foi um sonho ou não. Porém, ao ir comer junto de Mira, descobriu que tudo aconteceu. Ela também contou que ficará no planeta Terra, o que deixou Takumi extremamente feliz. Ao contrário do protagonista, Naosuke não gostou da notícia e falou que a garota era a sucessora do trono. Com isso, ela deu a chave para ele e o liberou do trabalho de protegê-la, dizendo que quer ceder o seu direito ao trono para ele. Mira contou que não gostava de nada do seu planeta natal e na Terra encontrou coisas que ela ama de verdade e pretende amá-las ainda mais. Dessa maneira, Mira decidiu escolher o caminho que a fará feliz e quer que Naosuke viva sua vida da forma que quiser. Embora Mira fique no planeta Terra, Naosuke pretende ir embora, pois seria ruim se inimigos aparecessem por causa da chave. E estando na hora de ir para a escola, o Akabayashi chamou a atenção de seu filho, pois ele ainda estava com aquela saia. Porém, o garoto disse que não existiam regras que proibiam garotos de usarem saias. E como o melhor amigo dele já ouviu assim, ele não quer mentir sobre as roupas que gosta. E ele pretende ser feliz, do mesmo jeito que Mira fez. Em seu quarto, Aoi teve a sua última conversa com o Sr. Oitavo e contou para ele que havia conseguido um emprego com aquela advogada que conhecia a Tasuke. Isso deixou Naosuke muito feliz, pois ele estava preocupado com a garota, já que a acha um ser muito frágil. Ao ver que alguém se importava assim com ela, Aoi chorou de alegria e ambos conversaram mais um pouco, onde rolou um clima, o que é estranho por ele ter uma aparência de cachorro. O protagonista enfim conseguiu um emprego em um restaurante de verdade e até usou seu tempo na pensão Astro em seu currículo. Na festa de despedida para Naosuke, o protagonista percebeu que o rosbife que ele fez acabou sumindo e eles acabaram encontrando o alimento com Shoin no quarto 8. Aparentemente ele não tem para onde ir, pois como traiu seu planeta não poderá retornar. E a sua nave acabou sendo destruída na batalha. Além disso, aquelas criaturas que ajudavam ele são do planeta do Rei Peixe, porém acabaram se afeiçoando por ele. Takumi preparou um pouco de comida para Shoin, o que o fez chorar por estar muito bom. E Mira disse que o quarto 8 ainda estava vago, e então o convidou para morar lá. Os outros moradores aceitaram isso, porém o protagonista demorou um pouco e disse que aceitará, contanto que Shoin não chegue perto de Mira. Desse modo, Shoin abraçou o protagonista e pediu para se tornar o seu discípulo. Porém, enquanto isso acontecia, eles perceberam que Shokichi não estava se mexendo. Eles acreditavam que o idoso havia morrido, porém ele apenas estava brincando, e pediu para Naosuke o levar junto para o planeta dele. Aparentemente ele tem uma história que ainda não finalizou e queria terminá-la enquanto ainda vive, e como a história é sobre um romance no espaço, ele quer vê-lo com seus próprios olhos. Dessa maneira, tudo começou a dar certo para as pessoas da pensão. Com o Ren feliz com sua saia, o Akabayashi, Aoi e o protagonista trabalhando e o casal muito feliz. Com isso, no dia da partida, Mira chorou ao abraçar Naosuke, pois ele sempre será o melhor amigo dela, e a garota agradeceu por tudo que ele fez. Além dela, Aoi também o abraçou e entregou para ele aquele rádio, o qual mesmo na viagem estava funcionando, e Naosuke conseguiu ouvir uma mensagem que Aoi mandou para ele pela estação favorita dela. Voltando para a Terra, Mira e o protagonista estavam voltando sozinhos para a pensão, e eles combinaram mais uma vez de irem para o aquário. Assim, ao chegarem em casa, se depararam com Matsubara cantando a música de abertura do anime, e todos os outros dançando com ela. E dessa forma bonita acaba a primeira temporada de Astronaut, com várias cenas mostrando o que cada um dos moradores de lá estavam fazendo, e vemos que Shokichi conseguiu terminar a sua história. Bom pessoal, esse é o fim da primeira temporada. Se gostaram do vídeo, deixem um like e comentem aqui embaixo. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!